De volta ao programa Mulher.com. Turminha, tem uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantas células a gente tem no nosso corpo? Não tem nem ideia? Vou passar para vocês. Olha o número exato. Mais ou menos, né? 100 trilhões. É muita célula no corpo. E elas vão se renovando todos os dias. Para essas células conseguirem se renovar, a gente precisa de alguns nutrientes. Por isso que a gente fala todo dia aqui a importância das vitaminas, dos minerais, dos ácidos graxos, né? As gorduras boas, o ômega 3. Por isso que a gente também é importante conhecer sobre os aminoácidos. Tudo isso influencia nessa renovação das nossas células e aí no bom desempenho do nosso corpo de maneira geral. Quando a gente fala em desempenho do corpo, quem pratica atividade física tem um cuidado e uma curiosidade muito grande sobre a alimentação. Então, como a gente pode, inclusive, potencializar aquela atividade física? Sempre quando a pessoa faz um regime, uma dieta para perder peso, é importante vocês saberem que, além da atividade física, 70% vai depender da sua alimentação. Então, não adianta você se matar na academia se você comer errado. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Hoje a gente vai focar esses cuidados na alimentação e a alimentação pré e pós-treino. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a nutricionista Laís Maurício. Tudo bom, Laís? Tudo bem. Obrigada pela gentileza da participação. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, para poder falar um pouquinho sobre esse assunto que hoje é um assunto super Tá na moda, moderno, né? Tá na moda, todo mundo fala um pouquinho sobre nutrição, mas a gente tem que ter um certo cuidado, inclusive com as informações que a gente tem acesso. Para a gente conhecer, inclusive, mais o nosso corpo. São Exato. 100 trilhões de células. Eu não consigo nem imaginar, gente, toda essa quantidade. Mais ou menos por aí. É muita célula e uma boa parte delas a gente renova todos os dias, em especial as do intestino. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dele também. Na verdade, a gente tem uma quantidade até maior de bactérias no nosso corpo do que de células. Então, mais um motivo para a gente cuidar bem do intestino, porque é ali que a gente vai ter uma maior colonização de bactérias. E aí tem bactérias boas e ruins. Tem as boas e as ruins. Tem bactérias boas no intestino que quando estão em outro lugar do nosso corpo ficam ruins e vice-versa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação justamente para não favorecer o crescimento de bactérias ruins onde elas não devem crescer. E favorecer a alimentação que vai ajudar as bactérias boas a se proliferarem mais no nosso intestino. Aí a gente consegue absorver melhor o nutriente que vem do alimento e aí eu consigo renovar as minhas células do jeito que eu preciso. Inclusive quando a gente pensa em hipertrofia, o ganho de massa muscular, e o emagrecimento, que é a perda de tecido gordo, de tecido adiposo. Então, cuidar do nosso intestino é importante. É importantíssimo. Seja aquela pessoa que busca o emagrecimento ou aquela pessoa que quer fortalecer, né? Ficar com o corpo mais definido. Isso, independente do foco, o intestino, ele é o principal, ele é o primordial. Como cuidar desse intestino, Laís? E quais são os alimentos? Você comentou que tem alimentos que favorecem, né, as boas bactérias e aqueles que prejudicam ou até pode, de repente, favorecer o crescimento das bactérias ruins do nosso organismo no nosso intestino. Isso. Os alimentos que vão favorecer essas bactérias boas não tem muito segredo. Verduras, legumes, frutas, cereais integrais, alimentos que vêm normalmente da terra. Um peixe de menor porte, que tem uma gordura boa. O ovo caipira é excelente para N fatores no nosso organismo, inclusive o intestino. A gente tem alguns alimentos em destaque aí para o intestino, por exemplo, a banana verde. A gente pode usar farinha, a gente pode usar uma massa feita da própria banana verde, é excelente para o intestino. A escarola ou chicória é uma folha também muito boa para o intestino. Então, são alimentos que eles contêm uma fibra que o nosso corpo, as bactérias do nosso corpo usam para se proliferarem, para aumentar as suas colônias dentro do intestino e aí a gente tem um trânsito intestinal mais saudável. Aquelas pessoas que querem mais energia, né, mais pique para dar conta, de repente, daquela 1 hora de atividade. Seja, de repente, uma corrida ou uma série, né, uma musculação, uma academia. Antes desse treino, o que é legal ela consumir e quanto
quanto tempo antes ela deve consumir do treino? Eu pergunto isso, Laís, porque a gente recebeu várias perguntinhas. Tati, eu ouvi dizer que a gente tem que fazer alimentação meia hora antes de treinar. Aí a outra escreveu assim, eu ouvi dizer que tem que comer 1 hora antes de treinar. Então, tem uma recomendação em relação ao horário antes do treino, o que comer e a quantidade? A gente tem essas recomendações. O que é muito importante a gente avaliar na nutrição, independente de qual for o foco, de novo, é a individualidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que se comer meia hora antes do treino, vai se sentir pesado durante o treino e não vai ser legal o treino dessa pessoa, o rendimento dela vai ser menor. Tem pessoas que se comer 1 hora antes do treino, no meio do treino vai começar a sentir fome, também tem uma queda aí na força, não consegue desenvolver o treino correto. Então, a gente tem uma média aí de horário. É legal que cada um consiga identificar como que o seu corpo responde à ingestão daquele alimento. A média é consumir 1 hora, 40 minutos antes do treino, mas fica de acordo com o organismo de cada um. Não é errado, então, você consumir meia hora antes ou 1 hora antes. Na verdade, a pessoa em casa vai ter que fazer esse teste e sentir, de repente, se ela vai se sentir bem durante a atividade, comendo meia hora antes ou 1 hora antes. Isso, exatamente. Tem pessoas que não têm tempo de comer 1 hora antes, por exemplo. Então, a gente tem que escolher alimentos que não pesem tanto na digestão. Então, se de repente a pessoa tem só meia hora entre, por exemplo, o trabalho e o treino, eu tenho 30 minutos para comer e eu tenho uma digestão um pouco mais lenta, porque faz parte do meu organismo, então eu posso escolher alimentos que sejam mais fáceis de serem digeridos. Por exemplo? Por exemplo, uma vitamina, a gente usa muito, eu gosto muito de usar o leite de coco, mas o leite do coco mesmo, não esses de garrafinha. Então você bate, por exemplo, um leite de coco com uma banana, um cacau, põe um pouquinho de mel, é uma vitamina que a digestão dela vai ser mais rápida, mas ela tem um teor de nutrientes bem legal de vitaminas, minerais, aminoácidos, os ácidos graxos, que vão me dar uma quantidade de nutriente boa para eu terminar o treino, de forma que eu não fique cansada, mas também não fique empachada com esse alimento. Então, tem alternativas, mas aí é muito individual, é muito da resposta de cada organismo. A gente teve até hoje uma participação no quadro Bom Sabor e, coincidentemente, ela falou do leite de coco. Isso. E aí ela comentou com a gente, na verdade, pegar o coco fresco, né? Isso. Deixar ele trituradinho, bem miudinho, e aí deixar de molho numa água e depois você pode misturar isso no liquidificador, coar e aproveitar aquele leite de coco. Isso. Posso usar essa receitinha também para essa sua vitamina? Pode, é excelente. E aí você guarda o restinho do coco, como ela falou, até o coco ralado você pode usar em outras preparações, o que sobrou desse extrato, né? Mas pode, essa é uma preparação excelente. Perfeito. Tem um teor nutricional muito bom. Aí a vitamina seria então uma sugestão adequada para aquelas pessoas que de fato têm pouco tempo para comer, aquele intervalo curto e não pode comer muito, senão fica com aquela sensação de empachamento. E de repente quem não tem problema, fala assim, Tati, eu posso comer tranquilo, 1 hora antes, meia hora antes, tenho tempo inclusive de fazer. O que é recomendado? Porque também não pode sair comendo qualquer coisa, né? Não, essa ideia inclusive de vou comer qualquer coisa porque vou queimar na academia é totalmente errado. Até a gente está falando um pouco do pré e do pós, mas é interessante ressaltar que a alimentação, as 24 horas do dia são importantes. Então, o que eu como no café da manhã, no meu lanche da manhã, no meu almoço, mesmo que o meu treino seja só à noite, toda a alimentação que eu venho fazendo durante o dia ela é extremamente importante. Porque eu vou fazer o aproveitamento desses nutrientes durante todo o dia. A nossa fibra muscular, ela não precisa do nutriente só na hora do exercício. Ela tem o tempo de recuperação que ela precisa desses nutrientes para fazer uma reconstituição legal do tecido e aguentar uma nova carga. Senão a pessoa não consegue evoluir no treino. Um pré-treino, que eu tenho um período maior até para comer, entra a tapioca, é uma preparação que eu acho muito legal a gente usar. Eu não costumo indicar a farinha, a goma de tapioca pura. Sempre misturar uma semente junto. Então, de repente, um pouquinho de gergelim, ou a linhaça, ou a própria semente de chia. Ficam preparações bem legais. Pode rechear com uma fruta e vai para a academia. A canela entra bem aí com a fruta, porque ela ajuda a manter a nossa glicemia normal. Então, em níveis normais. Então, eu vou conseguindo ter açúcar no meu sangue para usar durante todo o meu treino. Isso faz com que o meu treino seja mais produtivo. Depende
de novo, da questão da digestão. Tem pessoas que comem a tapioca pré-treino e pesam um pouquinho mais. Então, de repente, uma fruta com mix de castanhas, amêndoas, também é um excelente pré-treino. Perfeito. Sugestões, então, antes do treino. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação antes de treinar e também o que comer depois do treino. Tem muita gente que não come depois de treinar. Às vezes acorda, vai na academia, depois toma banho correndo e vai para o trabalho. Será que a gente pode ficar sem comer nada depois do treino? Isso prejudica ou não o nosso corpo? Vai melhorar ou pode piorar os resultados? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Se tem dúvida, manda sua pergunta.